estou eu, em meu canal de arqueologia, em que de vez em quando eu volto ao passado para encontrar personagens do passado, da tecnologia, cientistas e outros. Dessa vez eu vou fazer uma viagem em que eu vou encontrar eu mesmo, como personagem principal. E junto um personagem que me deixou até hoje assim em dúvidas sobre quem seria ele. Um personagem estranho que me despertou assim a curiosidade, na realidade muito tempo depois, porque eu não tinha naquela época a consciência de quem poderia ser aquela pessoa. Eu não fiquei imaginando, puxa, esse sujeito é um tanto quanto estranho, o que ele está fazendo aqui, né? Então tudo isso é realidade. Tudo isso aí começou em 1963, logo depois do falecimento do meu pai, quando eu, minha mãe e minha irmã fomos morar na chácara do meu avô, na Penha. E o meu avô tinha um vizinho que ele se comunicava muito, que era um senhor que vivia sozinho, que ele chamava de seu Henrique, né? E que, segundo ele dizia, era alemão. Eu nunca conversei pessoalmente com ele, meu avô só conversava com ele. E naquela época eu já mexia com eletrônica, eu fazia meus experimentos, estendendo fios, antenas e outras coisas lá no quintal, que deixava o meu avô assim, meio duvidoso sobre o que eu estaria fazendo. Ficava, às vezes ele vinha me perguntar, olhava, não falava nada, porque ele sabia que não era nenhuma coisa estranha, que eu mexia realmente com meus rádios de galena, meus receptores, meus pequenos transmissores experimentais e muita coisa a mais, né? Que até deixava meu avô um tanto quanto orgulhoso do que eu fazia, né? Mas um belo dia o meu avô, ao que parece, falou com esse seu Henrique sobre as minhas habilidades. E o seu Henrique veio com um livro, na realidade foram dois, um deles desapareceu, não sei como, mas ele veio com um livro que o meu avô me passou. E eu peguei aquele livro muito estranho, comecei a olhar e vi que ele estava escrito totalmente em alemão. E eu tenho esse livro até hoje, que inclusive eu preciso mandar a um restaurador, porque ele tinha uma coisa curiosa que me despertou, é lógico, a atenção. Eu não lia nada em alemão, mas na primeira página tinha uma data, 1893. Coisa estranha, né? O que estaria fazendo um livro com essa antiguidade na casa lá do seu Henrique? Que eu suspeito que não seja Henrique, mas sim que seja Irish. Mesmo não lendo alemão, o que me despertou muito a curiosidade foram as figuras desse livro, muito bem feitas de máquinas, de mecanismos, de coisas. Depois eu vim a saber que o livro era um livro de patentes da Alemanha, da época do Kaiser ainda, da Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial, 1893. Naquela época, a Alemanha era top no mundo em tecnologia, principalmente a mecânica. Por exemplo, eles inventaram o carro, Mercedes-Benz. Tecnologia ótica, eles tinham os AIS, né? Tecnologia elétrica e eletrônica, a Siemens, né? Que vocês conhecem aqui, o pessoal fala Siemens, mas em alemão é Siemens, né? Então eles eram top nessa área de tecnologia. E esse era um livro de invenções, de patentes daquela época, que eu só comecei a tomar um contato maior depois que eu aprendi, certo, um pouco de alemão, e aí eu comecei a tomar contato de que realmente aquele livro tinha muito a ver com a tecnologia mais avançada da época. Ele me deu aqueles livros que, através do meu avô, porque eu não tinha assim um contato direto com ele, se bem que eu me lembre do sujeito. Ele morava numa chácara que dava fundo para a nossa. Então eu me lembro de tê-lo visto carpindo, plantando, né? Quem não diria que talvez ele não tenha enterrado alguma coisa a mais lá? É lógico que isso hoje não seria possível encontrar, porque naquele local hoje existem alguns prédios, alguns edifícios de apartamento, né? Mas isso me lembra a história de um japonês que era, naquela época também da Segunda Guerra Mundial, responsável pela manutenção eletrônica das Forças Armadas Imperiais do Japão. E ele veio para o Brasil. E com medo de ser preso, né, por portar material secreto, né, o material indevido, ele enterrou tudo no quintal. E bem recentemente, quando ele morreu, a sua filha doou. Ela achou aquele material e doou. Eu tenho alguns livros que ele me doou, e o Museu da Eletrônica, que vocês bem conhecem, comprou muitos equipamentos que eram dele. Eu continuo até hoje, de vez em quando, folheando esse livro, que ele é muito atraente pelas ilustrações
de máquinas que ele possuía, né? Tem, inclusive, até traduzir, isso aqui é um faiscador para fazer experiências com alta tensão em laboratório, certo? Patenteado lá em 1893, que felizmente depois eu, com o meu alemão, que não é lá grande coisa, eu consegui descobrir que era isso. Não sei se esse livro realmente tem alguma coisa a ver com um fugitivo nazista, não sei. Talvez não, talvez ele tenha vindo até antes disso para o Brasil. Talvez tenha fugido antes da guerra, né? Mas a gente não tem informações. Meu avô já faleceu, não temos notícia nenhuma do que ocorreu na época, né? E é lógico, quem poderia dar mais informações não está mais aqui. Fica aí o enigma, né? Quem seria o seu Henrique, o Heinrich, como eu chamo hoje, né? Quem seria ele que me deixou esse livro de patentes tecnológicas da Alemanha pré-Primeira Guerra, né? Da Alemanha do Kaiser ainda, né? Que era, assim, top em tecnologia. Eu volto agora ao presente, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha naquela lembrança do passado que eu trouxe, eu tenho hoje. Preciso mandar a um bom restaurador para que ele me encaderne e que passe a fazer parte aqui da minha coleção de livros de todas as épocas, livros de tecnologia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscrevam-se lá no nosso canal, né, para receber mais informações. Até mais!